Já voltamos aqui agora para a gente ver o que eu acabei de falar para vocês, para a gente ter uma base de como é o estudo da filogenia, dos cladogramas, né? Como eu disse, a filogenia ela vai estudar a relação entre as espécies no decorrer da evolução. Por que umas espécies são parecidas, outras não são? Por que umas a gente diz que têm o mesmo característica genética? Por que a gente diz que elas são parentes próximas? E isso quem vai estudar é filogenia, através da característica genética, claro, né? Porque aí é a genética que vai mandar para determinar se realmente eles são parentes ou não. Igual a gente, é bem parecido com a gente. A gente só sabe que é parente porque as nossas características genéticas são parecidas. Então, em relação à evolução dos seres vivos lá, dos animais, até dos vegetais também, vai ser a mesma coisa. O Darwin foi um dos primeiros aí a tentar colocar esses cladogramas para funcionarem, né? Para funcionar, desculpa, para funcionar. Ele que começou a estudar, até por causa da teoria dele, da teoria da seleção natural, ele, através disso, ele começou a fazer várias experiências que a gente chama até hoje de método científico, né? Para eu ter certeza do que aquilo é realmente aquilo que acontece, eu tenho que observar, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que criar hipóteses, eu tenho que analisar aquelas minhas hipóteses através da experiência. Eu tenho que fazer uma experiência para ver se aquilo realmente vai funcionar, só para depois eu ter minha conclusão. A conclusão pode ser positiva ou negativa. Positivo, ok. Maravilhoso, eu cheguei onde eu queria. Negativa, eu vou ter que tentar arrumar uma outra hipótese para chegar onde eu quero. Né? Então, isso é um método científico e quem começou a estudar foi o Darwin, que também começou a estudar a seleção natural, que também começou a estudar a filogenia, a agrupar esses seres vivos em cladogramas, que a gente chama, né? Que é essa representação que a gente vai ver agora. Eu esqueci de falar sobre anatomia comparada, que eu falei com vocês. Tá vendo ali? Ó, a gente tem peixe, salamandra, tartaruga, galinha e coelho. No desenvolvimento embrionário, até uma certa hora do desenvolvimento embrionário, todos os animais ali têm cauda, né? Depois de um determinado tempo de desenvolvimento embrionário, a maioria deles, né, vai permanecer com a cauda. Nós, seres humanos ali, a gente não vai ter mais a cauda, teoricamente, né? Porque a nossa cauda ficou como cóccix. Aquele cóccix ali é uma cauda meio que atrofiada. Por quê? Porque a gente não utiliza, então aquela cauda meio que atrofiou, tá? O resto dos animais ali, a cauda continuou se desenvolvendo. Só que a gente tem essa característica até um determinado, todos, né? Todos nós temos essa característica até um determinado momento do período embrionário. Depois, alguns permanecem com a característica, né? Nós, da espécie humana, a gente não evolui mais para a cauda, né? A gente atrofia ali e ficou atrofiado no cóccix, tá? Ali é a representação do cladograma, que é aqueles traços ali, que vai representar a relação entre os seres vivos, a relação de evolução, a relação de parentesco entre os seres vivos. E são representados ali por aqueles traços que a gente vai ver o que significa cada coisa ali, tá? O cladograma é aquele que a gente está vendo ali, é dos primatas, né? Incluindo a gente. Então a gente tem ali macaco do Novo Mundo, do Velho Mundo, o gaião, o orangotango, o gorila, chimpanzé e seres humanos. A raiz do cladograma é essa partezinha aqui antes do Z, que parte de um ponto comum aqui, tá? Do ancestral comum aqui. Aí a gente tem esses traços aqui
os traços representam a linhagem evolutiva, a espécie do ser vivo. Essas interseções aqui, ó, o Z e o Y e o X, né? Essa interseção aqui, a gente diz que nessa interseção pode surgir outros táxons. O que são táxons? Táxons a gente sabe que são grupos. Os grupos taxonômicos são as famílias, os reinos, os gêneros, as espécies, né? Então, aqui, entre um ramo e outro, ou entre um nó e outro, porque esse Y, esse Z, esse X, esse W aqui, eles são nós, tá? Que é o ponto de interseção aqui entre um ramo e outro. Então, a gente tem aqui a raiz, os traços aqui, que é a linhagem evolutiva. A gente tem, entre uma letra e outra, essas interseções que representa as categorias taxonômicas, e aqui a gente tem o nó, né, que representa o ancestral comum entre as espécies. Aqui tá a gente, né, ser humano. Quem tá mais próximo da gente aqui, nesse cladograma aqui? Quem tá mais próximo é o U. Quem é? O chimpanzé. Então, o nosso parente mais próximo, quem é? É o chimpanzé, dentro do cladograma dos primatas, tá? Então, o nosso parente mais próximo é o U, que é o chimpanzé, tá? Então, a gente tem os ramos, que representa a linha evolutiva, as espécies. A gente tem a raiz, que é o início. A gente tem aqui as interseções, aqui, que vai representar as categorias taxonômicas. E aqui, representada pela letrinha, a gente tem os nós, que é o ancestral comum de cada espécie aqui, tá? E aqui, para finalizar, ó, que eu falei para vocês, que foi Darwin que tentou organizar essa bagunça, né? Tentou lá organizar e começou a organizar através desses cladogramas. E ele criou também a árvore da vida, né? Por isso que tem essa imagem aqui. Foi uma das primeiras imagens que ele fez quando ele começou a estudar essa parte aí da filogenia, né? Não dá para ler direito o que é, eu pelo menos não estou enxergando direito, mas isso daí é a primeira imagem dele, bonita até, né? Árvore da vida, por quê? Porque isso aqui está parecendo uma árvore. Nessa árvore daqui, o que acontece? Tem vários pontos, vários galhos não, né? Galhos fica feio. Vários ramos, né? E cada ramo aqui significa que tem uma espécie de ser vivo diferente. Depois disso, né, da primeira árvore que ele fez, né, e foi descobrindo, foi analisando, foi aperfeiçoando essa análise filogenética dele, tá? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre filogenia, a falar sobre esses grupos que são parecidos através da característica genética. A gente vai continuar nesse tema. Então, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, saúde para vocês, para a família de vocês e até a próxima aula, tá? Beijos!